O que podemos aprender com Riley tem a ver com a história. Devemos lembrar que a fé cristã é uma fé histórica. Deus revelou-nos no tempo e no espaço através de pessoas que viveram em eventos e que tiveram lugar na história. Além disso, as Escrituras são abundantes em exortações para não esquecer a história da intervenção de Deus em favor do seu povo. Uma das passagens que eu gosto a este respeito é a de Josué 4. O sucessor de Moisés ordena que um representante de cada uma das tribos de Israel pegue uma pedra do leito do Jordão, e Josué toma e levanta em Gilgal, um memorial para as gerações futuras. Seu propósito era para lembrar que Deus, como fizera no Mar Vermelho, secou o Jordão diante do seu povo, de modo que eles poderiam mover-se para tomar posse da terra prometida. Assim, as pessoas não deveriam esquecer de que foi pela mão poderosa de Deus que o povo pôde atravessar o Jordão e dessa maneira não poderiam se afastar dele. Da mesma forma, Riley acreditava ser essencial recordar a história da Reforma Protestante no século XVI e lembrar-se dos puritanos que consideravam os mais fiéis expositores bíblicos a mente das Escrituras e o grande despertar evangélico do século XVIII. Daqueles grandes homens que Deus levantou, como George Whitefield e os irmãos Wesley, entre muitos outros. Ele considerou isso importante porque, como Israel no passado, é fácil esquecermos esses poderosos eventos e significativos atos de Deus para o seu povo. Os escritos do bispo evangélico estão imbuídos com os princípios da Reforma. Percebemos o declínio da Reforma em sua denúncia clara dos perigos do catolicismo romano para a saúde espiritual das almas. Poucos autores se expressam de modo tão claro sobre os ensinamentos da Igreja Católica Romana como Riley. A importância dos puritanos também está presente em seu trabalho e em sua análise rigorosa dos textos bíblicos e aplicação do ensino à vida dos crentes. O Renascimento também aparece em seus escritos, não só para lembrar os líderes o mesmo, mas também através do estilo prático e direto, lembra os pregadores do grande despertamento. A primeira lição, portanto, que Riley transmite é para não esquecer nossa identidade evangélica. Riley presta muita atenção à reforma na Inglaterra e os homens que Deus levantou nesse momento. Ele também escreveu sobre os pregadores do avivamento, e ele não queria que seus compatriotas esquecessem o que Deus tinha feito para o Reino Unido. Quanto a nós, é essencial ler a nossa história evangélica, conhecer bem o nosso passado, a reforma na Europa, mas também a reforma na Espanha e o que aconteceu com ela. Ao longo do ministério de Riley, pastoral, como um pregador e escritor, ele não deixou sublinhar que o caráter essencial do cristianismo também é doutrinário. Para Riley, a importância da Reforma Protestante, os puritanos ou o Grande Despertamento, foi o fato de que eles eram um movimento do Espírito de Deus que foram redescobertos e a relevância para a vida cristã das doutrinas essenciais das Escrituras foi mostrada. Este é apenas o outro aspecto que eu acho que ele mostra hoje. A ênfase colocada na doutrina e o propósito prático que isso tem. Mas a doutrina não é um mero conhecimento frio, seco e acadêmico da Bíblia. É basicamente a forma como Deus, vivo e operante, opera em seu povo para salvar e transformar. A doutrina, pela presença do Espírito Santo, traz vida espiritual. Isso é muito claro nas Escrituras. A fé tem um conteúdo a confessar e que Deus usa para nos fazer bem. A doutrina tem um propósito prático, salva e nos santifica, tornando-nos úteis para a glória de Deus. Nesse sentido, a reforma foi um retorno aos ensinamentos das Escrituras que haviam sido enterrados e marginalizados pela igreja medieval. Os puritanos também mostraram a amplitude e a profundidade da Bíblia e como ela é aplicada de forma eficaz na vida cotidiana. Os grandes pregadores mostraram como a proclamação do Evangelho pode, com a bênção de Deus, alterar o curso das nações. Riley temia o abandono desses ensinamentos que tinham trazido tantas coisas boas. Por isso, uma e outra vez em seu ministério, alertara sobre os perigos do esquecimento da glória da fé cristã. Riley refletiu na exortação de Paulo em Atos 20, versículo 28 ao 32. Da mesma forma, hoje, deve ficar claro que as diferenças com o catolicismo romano são doutrinárias. Não podemos enganar-nos quanto ao que acreditamos e por que acreditamos nisso. Devemos também enfatizar a importância prática doutrinária. Temos de ser diferentes, e a conversão tem de ser vista em nossas vidas. Esse é o grande legado do puritanismo que Riley tem renovado e constantemente enfatizado em seu ministério. Ao mesmo tempo, temos de incentivar a paixão pela pregação do Evangelho
uma nota distintiva dos tempos de reavivamento. Nada melhor então, irmãos, parar e ler esses escritos de Riley e ser beneficiado com as doutrinas bíblicas e sua relevância para a nossa vida cristã. Ao contrário de outros bons autores, há muitos títulos de Riley em português e por isso é relativamente fácil ter acesso aos mesmos. Seu estilo simples e direto, sempre com base no texto bíblico, faz com que seja uma delícia de ler. Riley sempre desafia os seus leitores, o que é sempre muito conveniente.